Era o verão de 1975, e Lucas, Ana e Pedro estavam animados para o que prometia ser um fim de semana inesquecível. O destino era o Lago das Brumas, um acampamento isolado no meio da floresta, conhecido por suas histórias misteriosas. Mas para os três amigos, isso só aumentava a emoção. Afinal, lendas urbanas eram só isso, lendas. A viagem foi cheia de risadas e música. O rádio portátil de Lucas tocava os maiores sucessos da época, e Pedro não parava de fazer piadas, enquanto Ana observava a paisagem, tentando capturar cada detalhe em sua mente. Quando chegaram ao acampamento, o sol já começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. O lugar parecia saído de um filme. Cabanas de madeira rústicas, uma fogueira central cercada por troncos e o lago que refletia o céu como um espelho. Mas à medida que a noite caía, uma sensação estranha começou a pairar no ar. Os outros participantes, todos adolescentes como eles, pareciam estar em um estado de excitação contida, como se estivessem esperando por algo. Na reunião de boas-vindas, os organizadores anunciaram a competição anual, o Desafio das Sombras. As regras eram simples. Equipes teriam que completar tarefas ao longo do fim de semana, e a vencedora ganharia um prêmio. Mas havia algo na forma como eles falavam, algo que deixou Ana inquieta. Ela tentou compartilhar sua preocupação com Lucas e Pedro, mas os dois riram, dizendo que ela estava assistindo a muitos filmes de terror. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Ana jurou ter ouvido sussurros vindos da floresta. Lucas e Pedro zombaram dela, mas nenhum dos três conseguiu dormir de jeito. A floresta parecia viva, e os sons da noite, grilos, corujas, eram intercalados com algo mais sinistro. No sábado, as tarefas começaram. A primeira era uma caça ao tesouro na floresta. Enquanto procuravam por pistas, o trio se deparou com uma cabana abandonada, quase engolida pela vegetação. Ana insistiu para não entrarem, mas Lucas, sempre o curioso, decidiu investigar. Dentro, encontraram fotos antigas de participantes de anos anteriores, todos com expressões assustadas. Pedro brincou que era só parte da atração, mas Ana não conseguiu sacudir a sensação de que algo estava muito errado. À noite, a segunda tarefa foi anunciada. Uma corrida noturna ao redor do lago. Os participantes receberam lanternas e foram instruídos a seguir um caminho marcado por pedras brancas. Foi durante essa tarefa que Pedro desapareceu. Lucas e Ana o procuraram por horas, até que o encontraram parado à beira do lago, encarando a água como se estivesse em transe. Quando finalmente reagiu, Pedro não conseguia se lembrar de nada. Eu só senti algo me puxando, ele murmurou, pálido. No domingo, o clima no acampamento estava tenso. A última tarefa foi revelada. Um ritual noturno na floresta, onde cada equipe teria que encontrar um objeto escondido. O trio recebeu um mapa desenhado à mão e uma lanterna. Enquanto caminhavam, a floresta parecia se fechar ao redor deles. Os sons da noite desapareceram, substituídos por um silêncio opressivo. Ana parou de repente. Vocês estão vendo isso? Ela sussurrou, apontando para as árvores. Entre os galhos, figuras escuras se moviam, observando-os. Quando finalmente encontraram o objeto, um pequeno amuleto de madeira, uma voz ecoou na floresta. Vocês foram escolhidos. Antes que pudessem reagir, o chão sob seus pés cedeu, e eles caíram em uma caverna subterrânea. Lá, descobriram a verdade horrível. O acampamento era uma fachada para um culto antigo que sacrificava participantes a cada ano para manter um pacto com algo que habitava as profundezas do lago. No centro da caverna, os organizadores do acampamento estavam reunidos ao redor de um altar, cantando em uma língua desconhecida. O lago, que parecia tão sereno na superfície, fervia com uma energia maligna. Lucas, Ana e Pedro tentaram fugir, mas foram cercados pelas figuras sombrias que haviam visto na floresta. Em um ato de desespero, Lucas jogou a lanterna no altar, causando uma pequena explosão que distraiu os cultistas. Os três aproveitaram a confusão para correr em direção a uma saída que Pedro avistou. Eles correram pela floresta, sem olhar para trás, até chegarem à estrada, onde foram resgatados por um caminhoneiro. Anos depois, já adultos, os três amigos tentaram seguir em frente, mas o passado nunca os deixou completamente. Certo dia, cada um deles recebeu uma carta anônima. Dentro havia uma foto deles no acampamento, com uma mensagem escrita a sangue. O desafio das sombras nunca termina, e assim eles perceberam que o pesadelo ainda não havia acabado. Algo os observava, esperando pelo momento certo para completar o ritual que começara naquela floresta tantos anos atrás. Anos se passaram desde o verão de 1975,
e Lucas, Ana e Pedro haviam seguido caminhos diferentes. Lucas se tornou um jornalista investigativo, Ana, uma psicóloga especializada em traumas, e Pedro, um comediante de stand-up, embora suas piadas nunca mais tivessem o mesmo brilho de antes. Apesar das tentativas de seguir em frente, o que aconteceu no Lago das Brumas continuava a assombrá-los. Pesadelos recorrentes, flashes das figuras sombrias e a sensação de serem observados eram parte de suas vidas. Tudo mudou quando, em um dia aparentemente comum, os três receberam a mesma carta. A mensagem era clara. O desafio das sombras nunca termina. Anexo à carta, havia um convite para um reencontro especial no antigo acampamento, marcado para o próximo fim de semana. A assinatura era de um nome que eles não reconheciam, mas o símbolo no envelope, um amuleto de madeira idêntico ao que encontraram naquela noite, deixou claro que não era uma coincidência. Relutantes, mas movidos por uma mistura de medo e necessidade de respostas, os três decidiram voltar ao Lago das Brumas. Desta vez, estavam determinados a enfrentar o passado e descobrir o que realmente aconteceu naquele lugar. A floresta parecia ainda mais densa do que eles lembravam. As árvores se erguiam como guardiões silenciosos, e o ar estava carregado de uma energia pesada. Ao chegarem ao acampamento, notaram que o lugar estava abandonado há anos. As cabanas estavam em ruínas, a fogueira central coberta por musgo, e o lago. O lago parecia mais escuro, como se algo sob sua superfície estivesse agitado. Enquanto exploravam o local, encontraram vestígios do culto. Símbolos estranhos gravados nas árvores, velas queimadas e pedras dispostas em padrões circulares. Ana, com sua formação em psicologia, tentou manter a calma, mas até ela sentia que algo estava profundamente errado. Pedro, normalmente o mais descontraído, estava visivelmente tenso. E Lucas, o cético do grupo, não conseguia mais negar que havia algo sobrenatural naquela floresta. No centro do acampamento, encontraram uma nova cabana, que não estava lá antes. Dentro, havia um altar com fotos de todos os participantes que haviam desaparecido ao longo dos anos, incluindo eles mesmos. No meio do altar estava o amuleto de madeira, agora rachado e envolto em uma aura sombria. Enquanto examinavam o altar, uma voz ecoou na cabana. Vocês não deveriam ter voltado. Era a mesma voz que haviam ouvido naquela noite fatídica. De repente, as portas da cabana se fecharam, e as figuras sombrias que haviam visto na floresta começaram a se materializar ao redor deles. Desta vez, não havia como fugir. Lucas, determinado a acabar com tudo, agarrou o amuleto e o esmagou no chão. Uma luz intensa explodiu, seguida por um grito ensurdecedor que parecia vir do próprio lago. As figuras sombrias se dissiparam, e a cabana começou a desmoronar. Os três amigos correram para fora, mas ao olharem para trás, viram o lago ferver e uma criatura indescritível emergir das profundezas. A criatura era uma massa de sombras e tentáculos, com olhos que brilhavam como brasas. Ela rugiu, mas antes que pudesse atacar, o amuleto que Lucas havia destruído emitiu um último raio de luz, atingindo a criatura e fazendo-a recuar para as profundezas do lago. O silêncio retornou à floresta, e o lago ficou calmo mais uma vez. Os três amigos deixaram o acampamento para trás, mas desta vez com uma sensação de alívio. Eles haviam enfrentado o passado e, finalmente, parecia que o pesadelo havia acabado. No entanto, ao chegarem à estrada, encontraram uma figura encapuzada segurando outro amuleto de madeira. A figura não disse uma palavra, apenas entregou o amuleto a Lucas antes de desaparecer na floresta. Ao examinarem o amuleto, notaram que ele estava intacto, como se nunca tivesse sido destruído. A mensagem era clara. O ritual não havia sido quebrado, apenas adiado. O desafio das sombras continuaria, e o lago ainda guardava seus segredos. Lucas, Ana e Pedro sabiam que não podiam simplesmente esquecer. Desta vez, eles juraram descobrir a verdade por trás do culto e do lago, não importa o custo. O pesadelo talvez não tivesse acabado, mas eles estavam determinados a enfrentá-lo juntos, como sempre fizeram.